Bom dia. Hoje, neste 4 de maio de 2023, estou declarando aberta a 10ª sessão ordinária do ano de 2023. Cumprimentando aqui o desembargador José Jorge. Bom dia, senhor presidente. Desembargador Douglas Amorim. Bom dia, desembargador. Bom dia, bom dia. A procuradora, a doutora Lise Brandão. Bom dia. Bom dia e bom dia a todos. Bom dia aos senhores advogados, aqui a nossa secretária Patrícia e a todos os demais ouvintes da Rádio Web. Bom dia. Bom dia, doutor Demóstenes. Sobre a ata da sessão anterior, desembargador Sérgio. Pela aprovação, senhor presidente. Aprovada. Aprovado. Bem, por não. Como sempre, nós vamos dar início à nossa sessão, dando preferência aos senhores advogados naqueles pedidos que foram feitos, inclusive alguns com sustentação oral. Verifico aqui que o primeiro pedido de sustentação é o 7º processo da pauta, já que não tem nenhum pedido, nenhum processo extra-pauta. O 7º processo da pauta é a apelação número 084 426741. O apelante é Redicar S.A. Aqui o apelado é Mariscos e Petiscos Limitada. Eu estou verificando que aqui a sustentação será feita pelo advogado da parte apelada. No caso, está inscrito o doutor Francisco Xavier de Souza Neto. Relator é o desembargador José Jorge. E o parecer é pelo conhecimento, somente sem interesse quanto ao mérito. Parecer mantido, excelência. Parecer mantido. Com a palavra o desembargador José Jorge. Renovando, bom dia, Vossa Excelência, ao desembargador Douglas, a doutora Lise Brandão, a nossa secretária, a doutora Patrícia, ao doutor Demóstenes, doutor Francisco Xavier e demais ouvintes da Rádio Web. Senhor presidente, Vossa Excelência, ao fazer o pregão, sustentou que o pedido de sustentação seria apenas pelo advogado do apelado, não é isso? É o que eu tenho aqui. Então. Isso confirma isso, né, doutora Patrícia? E, sendo assim, como eu estou desprovendo o apelo, eu acho que não haver necessidade da manifestação do advogado. Eu vou fazer a leitura da ementa. Não. Concorda, doutor Francisco Xavier? Ele nem está. Ele nem está aparecendo aqui no vídeo, né? Então, será uma repetição de indébito, indenização por danos materiais, sentença procedente, ausência de provas acerca da validade da contratação, falha da prestação de serviço, qual defeito do consumidor, aplicabilidade, apelação conhecida e desprovida. Em caso, o cerne da questão consiste em verificar a existência ou não de prática de ato ilícito perpetrado pela empresa apelante, de modo a ensejar a devolução em dobro dos valores pagos pela recorrida. Por primeiro, não merece prosperar a preliminar suscitada pelo recorrente, isso porque, conforme alegado pelo próprio, a adesão ao produto Flex foi realizada em 22/1/2014, e o mesmo foi cancelado em 22/11/2017, conforme faturamento e extrato anexo, aproveitando todos os seus benefícios. Portanto, nós falamos em prescrição, tendo em vista que a ação foi proposta em 5/9/2018. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. A demandada apelante, autorizada para provar a inexistência do direito da recorrida, não juntou documento algum
nesse sentido, limitando-se a apresentar print de tela, prova produzida unilateralmente oriunda do sistema informatizado sob domínio da apelante e sem caráter oficial. Logo, o fornecedor não se desincumbiu da sua obrigação, consoante disposto no artigo 373(2) do CPC, recurso desprovido, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Douglas Amorim, por favor. Relator. Entendi. Muito bom. Concordo com o relator. Muito bem, eu também concordo. Então, foi por votação unânime. Negado o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Francisco Xavier, pela sua participação também na sessão. O próximo processo de pedido de preferência aqui é o 8º da pauta, que é a apelação de número 0800-789-12-2021. O apelante é loteamento residencial Açailândia. Aqui, o pedido de sustentação é justamente pelo advogado do apelante, doutor Lucas Lima Rodrigues. E o apelado é Antônia Maria de Souza. O desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos é o relator e o parecer somente pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. Confirmado, excelência. Desembargador relator, então, já que está mantido o parecer. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de apelação civil interposta por loteamento residencial Açailândia Limitada, da sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara Civil da comarca de Açailândia, que nos autos da ação de rescisão contratual com devolução de valores, ajuizada pelo apelado em desfavor da parte apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: diante do exposto, resolvo o mérito da demanda e julgo em parte procedente o pedido formulado na ação, condenando a requerida a restituir os valores pagos pelo promitente vendedor, retendo-se a título de multa compensatória o equivalente a 20% do equivalente às prestações pagas, com desembolso imediato. Por consequência, declara-se como abusivas as cláusulas que desbordam desse limite, inclusive aquela que estabelece a taxa fruição do imóvel. Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, alegando a validade da cláusula contratual 16ª, livremente pactuada, que prevê a aplicação de multa penal no importe de 20%, a incidir sobre as parcelas pagas. Traz diversos argumentos sobre os prejuízos com o desvazamento do contrato, argumentando que não se pode falar em simples retorno do lote para a venda, como garantia de recebimento de fluxo de caixa. Isso porque não se pode mensurar quando o lote será vendido, trazendo prejuízo ao apelante. Sustenta-se devida à retenção da taxa de fruição, a qual encontra revisão contratual e legal, destacando a necessidade da aplicação da Lei dos Distratos, Lei 13.786 de 2018. Argumenta que a restituição não deve ocorrer em parcela única, como determinado na sentença. Como tese alternativa, alega a necessidade de observância de uma percentual de retenção de 25%, conforme entendido o STJ. Invoca a sucumbência recíproca. Ao final, público o provimento do recurso para o fim de formar integralmente a sentença para que seja determinada a validade da cláusula 16ª, retendo 10% do valor atualizado do contrato mais 20% das parcelas pagas e fruição de 0,25% do valor atualizado do contrato, contados da transmissão da posse do lote até a rescisão do contrato. Alternativamente, caso não seja reconhecida a aplicação da cláusula 16ª, ser determinado o desconto de 10% do valor atualizado do contrato, mais fruição de 0,75% do valor atualizado do contrato, contada a transmissão da posse do lote até a rescisão do contrato, com fundamento no artigo 32A
da Lei 6.766, com redação incluída pela Lei 13.786. Por fim, alternativamente, requer a restituição seja em 12 parcelas, após prazo de carência de 12 meses, conforme dispõe esse artigo 32, já citado. Sem contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento do recurso ao relatório, senhor presidente. Pois não. Com a palavra, então, o advogado da parte recorrente, pelo prazo regimental de 15 minutos. Bom dia. Quero aqui cumprimentar o nobre presidente desta Câmara, cumprimentar ainda o nobre desembargador relator, demais desembargadores, a ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e demais serventuários. Bom, irei direto ao ponto. Da validade da cláusula penal. No contrato, compromisso de venda e compra, há uma cláusula, a cláusula 16ª, da qual o juiz de primeiro grau, declarou como abusiva. Nela, está previsto as retenções de 20% do valor atualizado, do valor, 20% das parcelas pagas, 10% do valor atualizado do contrato, e fruição, comissão de corretagem. Essa cláusula foi dada conhecimento à parte autora, à parte recorrida. Ele teve ciência de que, uma vez que assinasse o contrato, caso viesse a desistir do contrato, haveriam retenções. A recorrente cumpriu com o dever de publicidade da referida cláusula. Inclusive, ao final dela, tem a assinatura aí, com aceite do recorrido. Então, peço a vossas excelências que considerem o recurso, que considerem as razões recursais, para que seja declarada a validade da referida cláusula. Outro sim. Destaco a importância da retenção da fruição, que nada mais é do que uma recompensa, ou seja, a indenização pelo período que o cliente, que o adquirente, que no caso o recorrido, permaneceu na posse do lote. Ele permaneceu na posse do lote porque, como nós bem sabemos, é uma posse que foi transferida com a assinatura do contrato, estando o lote à disposição dele. Não pode ele devolver o lote para a empreendedora sem que não tenha feito nenhum tipo de indenização. E a fruição ela veio exatamente para isso. No contrato, tem uma cláusula de fruição que determina que, em caso de desistência do contrato, por vontade do adquirente, haverá um desconto de 0,75% do valor atualizado do contrato. E a fruição, ela deve ser respeitada nesse caso. Outro sim. E aí destaco aqui, excelências, a aplicação da lei de distratos, da nova lei de distratos, que é a lei 13.786 de 2018, que trouxe tanto inovações para a lei da incorporação, quanto para a lei do loteamento, que é a lei que nós estamos, que é o caso, que vai de encontro ao nosso caso, que nós estamos tratando de um empreendimento, que é um loteamento aberto, regulamentado pela lei 6766 de 79. E a lei 13.786 de 2018, ela trouxe que, quando houver a rescisão, o distrato do contrato, os valores que a parte pagou, deverão ser atualizados. Todavia, deverão ser respeitados as retenções. E o nosso contrato, ele vai de encontro, exceto os 20% das parcelas pagas, o restante vai de encontro à nova lei. Então, o que se requer é que, caso vossas excelências entendam por manter a sentença no que tange a declaração de nulidade da cláusula contratual, que seja aplicada a nova lei. E não, por quê? Porque o contrato, de fato, ele não vai ser alcançado no momento da assinatura, por uma questão corolário lógico, não vai ser alcançado pela assinatura do contrato. A lei não vai alcançá-lo. Mas o distrato é um efeito pendente do contrato, e ele ocorreu já na vigência da nova lei. Que seja, portanto, aplicado à nova lei, para que sejam determinadas retenções, e não a súmula 543 do STJ. Que a súmula 543 do STJ, ela veio para suprir uma lacuna legislativa. Nós não tínhamos uma lei que tratasse das retenções
ou em caso de extrato do mercado imobiliário, tanto em comparação quanto loteamento. Então, a súmula veio para isso. Agora, ela já, esse entendimento jurisprudencial já foi ultrapassado com a entrada em vigor da Lei 13.786 de 2018, em 27 de dezembro de 2018. Portanto, outro sim, ainda pedimos que a sentença também seja reformada para que seja aplicada a nova lei quanto às retenções, mas também quanto à devolução, que a restituição seja em 12 parcelas, conforme determina o artigo 32A, parágrafo 1º da Lei 13.786 de 2018, que foi inserido na Lei 6766 de 79. E, por fim, finalizando já as minhas palavras, destaco também a importância da sucumbência recíproca. Vemos que a parte recorrida sucumbiu em parte de seus pedidos, que seja distribuído o ônus da sucumbência. E, por fim, destaco a importância, caso vossas excelências não entendam pela aplicação do contrato, nem a aplicação da nova lei, que seja, portanto, aplicado o percentual de retenção fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, majorando a retenção que foi determinada pelo juiz de piso em 20% dos valores pagos, que essa retenção seja majorada para 25%, conforme a já entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Essas são as minhas palavras. Agradeço a vossas excelências por me ouvirem. Pois não. Então, muito obrigado, doutor Lucas, e devolvo a palavra ao relator, desembargador José Jorge. Senhor presidente, o caso em baila deve ser analisado à luz da Lei 8.078, porque a matéria a ser discutida nos autos versa sobre relação de consumo, imperando, inclusive, a inversão do ônus da prova em favor do requerente, por haver verossimilhança em suas alegações. É fato incontroverso que o autor apelado avançou com a empresa apelante contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel e financiamento imobiliário para a compra de um lote de terras no loteamento denominado Residencial Açailândia. Resta comprovado que o apelado efetuou o pagamento do valor de R$ 21.580,49, já excetuado desse montante valor equivalente à entrada, taxa de corretagem. Desse modo, o autor apelado alcançou o pagamento de 83 parcelas de R$ 200, como demonstram os documentos carreados aos autos. Contudo, ao procurar o requerido apelante para rescindir o contrato administrativamente e rever as parcelas pagas, esta não concordou com a forma de devolução imposta pela empresa recorrente. É abusiva a cláusula penal que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, devendo-se adequar a incidência e a forma de aplicação da multa. A Lei 8.078, em seu artigo 53, prevê a devolução das quantias pagas e considera nula a cláusula que estabelece a perda total das prestações pagas de benefício do credor, que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. O rol das cláusulas abusivas está especificado no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, não resta dúvida de que a cláusula penal compensatória constante do contrato em anexo, firmada pelas partes, é nula de pleno direito, por reter indevidamente as quantias pagas e, no momento do reembolso, praticar descontos abusivos em desrespeito à boa-fé e à equidade, como se vê do artigo 53 caput do Código de Defesa do Consumidor. Eu vou poupá-los da leitura. Assim, a cláusula penal incidente sobre todas as parcelas incêndias do contrato anual mostra-se abusiva, na medida que representa vantagem excessiva para o fornecedor. Com efeito, a possibilidade de rescisão contratual é garantida ao comprador, assim como ao empreendimento comercializador do imóvel, de forma que quem der causa à rescisão do contrato arcará com certos ônus. Os valores efetivamente pagos devem ser devolvidos e a retenção ou não de algum percentual depende de quem der causa à rescisão. No caso dos autos, a rescisão contratual ocorreu por culpa do comprador, pois não possui mais condições de manter o contrato.
Logo, deve ter um percentual do valor pago retido pela empresa comercializadora do imóvel. Acerca desse percentual, especificamente determinado na sentença, ficou estabelecido que seria de 20% sobre o valor efetivamente pago. Com efeito, o entendimento do STJ acerca do tema é que esse percentual pode variar entre 10% e 25%, avaliando-se caso a caso e de fato deve ser calculado sobre o valor pago, e não sobre o valor do contrato, como sugere o apelante. Neste contexto, eu entendo que o magistrado singular andou bem ao determinar o percentual de retenção de 20% do valor pago, visto que se mostra razoável para compensar as despesas administrativas. O apelante pugna pela aplicação da chamada Lei do Distrato, Lei 13.768. Todavia, cumpre observar que tal legislação somente se aplica aos contratos celebrados após a sua vigência, o que não é o caso dos autos, pois se trata de contrato celebrado no ano de 2013. Assim, apenas para contratos celebrados após a lei do distrato seriam aplicados os termos relativos aos percentuais de retenção e devolução lá dispostos. Destaque-se ainda que tal legislação pode ter sua análise e aplicação de forma sistemática em consonância com as regras do CDC. Oportuno frisar que o valor a ser instituído deve ser efetuado de uma só vez, não havendo que se falar em devolução em 12 parcelas a contar da formulação da rescisão. No que se refere ao termo inicial, para os juros deve ocorrer após o trânsito em julgado. Quanto aos honorários de sucumbência, estes devem ser suportados por quem restou vencido no processo e foram arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, devido observando o artigo 85. Assim, por todo exposto, senhor presidente, eu nego provimento ao primeiro recurso. Nego provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. É como eu estou votando, senhor presidente. Por não. Desembargador Douglas Amorim, por favor. Entendi direitinho. Voto com o relator. Eu também entendi, eu estou acompanhando o relator, então, por votação unânime, foi negado o provimento ao recurso, nos termos do voto do desembargador José Jorge, relator. Muito obrigado, doutor Lucas. Bom dia, doutora Francisca Galiza, desembargadora nobre. Está chegando aqui nossa sala de sessões. Hoje ela tem participação, a desembargadora? Bom dia, desembargadora Francisca Galiza. Eu proponho, senhor presidente, para a gente nós invertermos a pauta aí e julgar logo o processo. A desembargadora Galiza participa. Muito bem. A doutora desembargadora Francisca Galiza está me substituindo, não é isso? Exatamente. Há um impedimento de Vossa Excelência. O meu impedimento no processo é o 13 da pauta. Eu vou anunciar, então, desembargadora Galiza. Muito obrigado, muito bom dia, senhora. Inclusive, eu acho que Vossa Excelência deveria até depois de anunciar, passar a presidência para mim. Pois não. Então, é o 13º da pauta. Eu, de já, passo a palavra, então, ao desembargador, realmente, desembargador José Jorge, para até anunciar o processo. Está com a pauta na mão, né, desembargador? Faça favor, por favor. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu vou anunciar o processo. É o agravo do instrumento 0800-408-02-2023 de Riachão. Agravante é Ineu Alberto Schoenberg Júnior e Marco Antônio Maurício, advogado. Sônia Valtaí da Silva Castanha. Agravado Fazenda Cíntia S.A., advogados Bruno Santos Correia e outros.
Eu sou o relator. Parece que haverá sustentação oral, é isso, doutora Patrícia? Haverá sustentação oral por parte dos agravantes, né? Somente por parte dos agravantes, doutora? Eu não sei se nesse caso haverá necessidade de sustentação oral, porque o meu voto está no sentido de manter a liminar que eu proferi nesses autos com relação ao mérito. Nós costumamos, doutor Tony Valdo, né? Doutor Sônia, mas... Nomes. Eu proponho aos colegas que eu faça a leitura ao desembargador Douglas e à desembargadora Galiza, que eu faça a leitura da ementa. Inclusive, o voto está disponibilizado no sistema, né? Eu vou fazer a leitura da ementa e, caso haja necessidade de mais esclarecimento, nós os daremos. Inclusive, o advogado também. Todo momento pode... O parecer foi só pelo conhecimento, né, desembargador Luiz Gonzaga? Então, eu estou dizendo aqui, está mantido, doutora Lise Brandão? Está mantido, sim, excelência. Obrigado. Nada. Então, a ação de manutenção de posse é a integração da parte autora agravada, requisitos não comprovados, sobre a posição de áreas, necessidade de instrução probatória, questão controvertida, manutenção de posse dos agravantes, necessidade. O cerne da questão posta nos autos cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão repulsada, a qual deferiu o pedido liminar feito pela parte autora, agravada, de reintegração de posse do imóvel objeto da lei. Vamos lá. Você fala com o Francisco aí. Ninguém tinha enviado dúvida. Desembargador Douglas, você está com o microfone desligado? Tá. Não é. Tá bom. Ou não? A posse é a situação fática, que deve ser demonstrada nos autos, comprovando que o possuidor exerce poderes de uso, gozo e fruição sobre a área com ânimos domini. Por outro lado, existe laudo extrajudicial apresentado pela parte agravante, feita com base no registro dos imóveis objeto da lide, onde a conclusão é no sentido de que não existe sobreposição de área, se trata de imóveis diferentes, dando conta de possível erro fraude nos documentos em posse da agravada, pois não reflete o que se encontra no registro dos imóveis. Lado outros, a parte agravada apresenta documentos emitidos pelo INCRA de cancelamento de georreferenciamento apresentado pelos agravados. Se trata de questões que necessitam de uma análise detalhada por parte dos órgãos competentes e com habilidade técnica, para ao final dizer ou não se há sobreposição de áreas ou se realmente se tratam de imóveis rurais diversos. Nesse cenário, é mais prudente determinar a manutenção da posse em favor da parte agravante. Recurso provido. Como estou votando, foi o voto do desembargador Douglas Amorim. Eu já dei uma olhada e eu concordo com o relator. Desembargadora Francisca Galiza. Bom dia, senhor presidente, desembargador Luiz Gonzaga, Bom dia, Zé Jorge, meu colega, meu amigo Douglas. Prazer estar compondo a mesa com os senhores funcionários. Eu, diante como se trata de reintegração de posse, essas coisas todas, eu dei uma olhada no processo todo, desde a inicial, da decisão do colega anterior, o colega do Riachão, doutor Simão, depois do doutor Tony Carvalho, que é a mais recente, e a liminar de Vossa Excelência. Eu vi que o senhor está, nesse momento, querendo exercer
vendo cada detalhe da possibilidade de ambos, né, terem partes de áreas diferentes, né, desembargador, achando sensata a sua decisão, no sentido de, acompanho Vossa Excelência, né, no sentido de, acompanho Vossa Excelência nesse sentido aí, que o senhor está necessário mais provas para uma decisão mais lúcida, mais coerente. Então, acompanho Vossa Excelência. Muito obrigado, vereadora Francisca Galiza. Então, proclamando o resultado por votação unânime, a 6ª Câmara deu provimento ao recurso. Muito obrigado ao doutor Valtair Castanha, né? Obrigado, doutores. Um prazer participar desse julgamento com Vossas Excelências. E essa questão eletrônica nos permite, do interior, participar e acompanhar o julgamento por vocês. Acredito que seja uma coisa que aconteceu na pandemia e que deve ficar, porque facilita o trabalho de todos nós. Obrigado pela Obrigado. Devolvo a palavra ao nosso presidente, vereador Luiz Gonzaga. Muito obrigado, desembargador Zé Jorge. A desembargadora Galiza, era só esse processo que ia participar? Era só né? esse, né, gente? Tá, Então, obrigada, gente. Obrigado. Nós querendo ficar aqui. Querendo permanecer, pode permanecer na nossa sala de... Prazer. Eu estou meio agripada. Eu sei, Obrigada. obrigado. Muito obrigado, desembargadora Francisca Galiza. Até a próxima, se Deus quiser. Então, dando continuidade aqui, nós temos mais o pedido de preferência, é o terceiro da pauta da minha relatoria. É o processo, apelação de número 046-048-44-2012. Aqui o primeiro apelante é a Central Nacional Unimed, Cooperativa Central. O segundo apelante é o Hospital São Domingos, aqui no caso representada pela doutora Valéria Lawande, que requereu o pedido de sustentação. O relator sou eu, Luiz Gonzaga, o parecer é pelo conhecimento e desprovimento da primeira apelação e, quanto à segunda, pelo conhecimento e provimento da apelação do hospital. Né? Exatamente, Excelência. E mantido o parecer. Parecer mantido. Muito bem. Este aqui, senhores desembargadores, é uma... Excelência, só uma questão de ordem. Meu nome é Milena Furtado, eu estou aqui substituindo a doutora Valéria, na sustentação oral pelo segundo apelante, Hospital São Domingos. Doutora Milena Furtado. Isso, Excelência. Estou habilitada também nos autos. Está substituindo a doutora Valéria Lawande. Muito bem. Exatamente. Uma advogada do Hospital São Domingos, não é isso? Isso, segundo apelante. Aqui, o desembargador Zé Jorge, desembargador Douglas, aqui na origem, a parte autora ajuizou essa ação com o objetivo de compelir a operadora de saúde, no caso, a Central Nacional Unimed, e o Hospital São Domingos, a fornecer e custear tratamento médico especializado, bem como obter indenização por dano moral decorrente da negativa injustificada. O que aconteceu? Quando a Rosiane Maria Varela Raiol, que é a parte apelada, procurou o Hospital São Domingos para fazer um tratamento quimioterápico, foi informada de que a Unimed havia rescindido o contrato com o hospital. Por isso, a parte entrou com a ação que o juiz, então, mediante as provas que trouxe a parte aos autos, determinou que o hospital e a Unimed custeasse as despesas do hospital. Só aí, então, é que a parte autora foi atendida, sendo, então, hospitalizada, e o tratamento que ela pleiteou foi realizado. Mas, diante dessa dificuldade, é que o juiz da 9ª Vara Civil aqui da capital condenou tanto a Unimed
quanto o hospital a pagar um dano moral de R$20 mil, já que o tratamento já tinha sido feito, ficou só essa discussão do dano moral no valor de R$20 mil. Diante disso é que a Central Unimed, alegando ilegitimidade, porque a parte era vinculada à Unimed de São Luís, e entrou com essa ação contra a Unimed Nacional. Então, a Unimed Nacional está aqui já nessa segunda parte, que é já na parte dos honorários, do dano moral, alegando ilegitimidade de parte, mas se isso não for entendido, que no muito seja reduzido o valor do dano moral, certo? Já o Hospital São Domingos também, alegando ilegitimidade, vem dizendo que não participou de nada, a não ser depois que foi autorizado pela Justiça e pela Unimed, a parte foi internada e lá foi realizado o procedimento. E de formas que o hospital justamente está dizendo que não pode ser condenado em dano moral se não tem nenhum vínculo com a parte autora. Nesse ponto, eu estou vendo que a doutora Milena está aqui para defender esse ponto de vista. Eu queria que ela, por favor, se identificasse desse número da OAB para que nós registrássemos a sua participação na sessão. Milena Furtado Amorim, OAB-MA 13134. Pelo apelante Hospital São Domingos. Feito o registro, eu queria aqui dizer que a gente pode até poupá-la desse trabalho, porque realmente, como nós temos decidido em várias situações, aqui o Hospital São Domingos é realmente parte legítima para figurar nessa situação de condenação por dano, porque não tem nenhum contrato com a parte para que a obrigue a realizar o procedimento, de formas que eu estou aqui, no caso, até acatando o parecer ministerial para retirar o Hospital São Domingos dessa condenação em danos morais e mantendo a Unimed cooperativa, porque entendo que ela realmente, como tem entendido a jurisprudência nacional e especificamente aqui a nossa do Tribunal de Justiça do Maranhão, por ser uma operadora de saúde, ela tem vínculo com a outra de São Luís, portanto, mantê-la na condenação pelo dano moral, só que ao invés de pagar 20 mil, que estava 20 mil para as duas partes, dividir, como saiu o hospital, ficar só com R$10 mil a condenação da Unimed Nacional. É como eu estou falando, tá vendo, desembargador Zé Jorge, você entendeu? Sim, senhor presidente. Eu achei muito prudente o voto de Vossa Excelência, que eu vou logo acompanhar, adianto logo que eu acompanho. Eu, desembargador Douglas Amorim. Eu acompanho o relator também. Então, por votação unânime, foi dado provimento ao recurso do Hospital São Domingos para retirá-lo da condenação por ser parte ilegítima e minorar a condenação da Central Nacional Unimed para R$10 mil por dano moral. Excelência, apenas uma questão de ordem. A apelação ela foca em 2 pontos. De acordo com o parecer ministerial, o senhor acolheu essa questão da preliminar, mas há um ponto a se considerar, porque perdura uma conta no valor histórico de R$111 mil aproximadamente, e não há no comando sentencial o comando direcionado ao plano de saúde para arcar com a conta hospitalar. Então, o pedido da apelação é que seja afastado o dano moral em relação ao Hospital São Domingos e que esteja também no dispositivo a obrigação do plano de saúde custear aqueles atendimentos que foram feitos em 2012, excelência. Então, estamos em 2023 e uma conta no valor histórico de R$111 mil perdura e causa prejuízo ao Hospital São Domingos. Sim, está certo. O dano material, que é esse da condenação no valor do serviço que foi prestado, esse deve ser absolvido pelo Plano de Saúde Central Nacional Unimed. Não é justo, desembargador Zé Jorge? Sim, senhor presidente. Isso consta lá do... Faz parte do recurso? Faz parte do recurso. Sim, excelente. Então, estou acompanhando também nesse ponto. Certo. Por não.
Eu também concordo. Então, por votação unânime, foi negado o provimento do recurso da Unimed, aliás, dado um parcial provimento apenas para reduzir o dano moral para R$10.000 e, no mais, manter a condenação de dano material, que realmente foi condenado aqui na sentença de dano material pela Unimed. Agradeço, excelência. Bom dia a todos. Bom trabalho. Bom dia, doutor. Sim, o próximo pedido de preferência é o quarto da pauta, da relatoria do desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, que é a apelação de número 12.303-48/2015. Aqui o primeiro apelante é a Claro S.A., segundo apelante Thales Jorge Moreira. E os apelados é o Thales e, respectivamente, a Claro. Com a palavra do desembargador José Jorge, já que o parecer é apenas pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. Exato. Parecer mantido. O parecer mantido, senhor presidente. Aqui também, eu acho que é um daqueles casos que não há necessidade da manifestação, porque eu estou vendo que apenas o primeiro apelante, né, que é a Claro, né, se inscreveu para fazer sustentação oral. É isso mesmo, Patrícia? É. Eu nem estou vendo advogado. Sim, desembargador. E não está na sala. O advogado que pediu foi o doutor Marlon. Não está na sala. Eu acho que aqui é uma questão bem simples. Vou fazer a leitura da ementa. Ação de declaração de existência de dívida, indenização por danos morais, telefonia móvel, comprovante de agendamento, compensação bancária, inexistência, pagamento não demonstrado, inadimplemento, reconhecimento, pagamento em dobro não demonstrado, dano moral não configurado. Primeiro apelo provido, segundo apelo desprovido. Aqui, esse segundo apelante, ele agendou o pagamento de uma fatura telefônica, mas não pagou na data. E a empresa, acertadamente, se não paga, você não tem direito àquele serviço, né? Não. Ele pagou muito tempo depois, de modo que eu estou aqui, senhor presidente. Como disse, dando provimento ao primeiro apelo e desprovendo o segundo, que é da parte. Aí ficaria assim, ante o exposto, conheço de ambos os recursos, negando provimento ao segundo e dando provimento ao primeiro apelo, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. É assim que eu voto, presidente. E o desembargador Douglas? Acompanhe o relator. Também estou acompanhando, por votação unânime, foi dado provimento na forma do voto do relator. Foi negado provimento, não é isso, desembargador? Foi, exatamente. Negado provimento, está bem. Ao primeiro apelo. Não, apelo. mas, aliás, negado provimento ao segundo, dado provimento ao primeiro. Deu o primeiro, negou o segundo. Tá entendido. Muito bem, está registrado aqui o resultado. O próximo pedido de preferência é o 10º da pauta, também da relatoria do desembargador José Jorge. É o processo, apelação de número 53893-93, 2013. Aqui os primeiros apelantes são Solange Souza Carvalho e outros. O advogado é o doutor Tiago Dias, que aqui já está presente realmente na tribuna. O segundo apelante é o Estado do Maranhão. E eles são, respectivamente, os apelados. Está inscrito para sustentação oral apenas o doutor Tiago Dias, certo? O advogado do primeiro apelante. O desembargador José Jorge é o relator e o parecer é pelo desprovimento de ambos os recursos. O parecer mantido. Parecer mantido pela doutora Lise Brandão. Com a palavra, o desembargador José Jorge. Senhor presidente, trata-se de apelações cíveis interpostas por Solange Souza Carvalho e outros, e pelo Estado do Maranhão, em face da sentença prolatada pelo juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública.
que nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Estado do Maranhão, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o ente estatal a restituir os valores descontados do vencimento das autoras, professora da rede estadual de ensino, pelos dias não trabalhados durante o movimento grevista. Na ação, diz as autoras, ora apelantes, que os educadores da rede estadual de ensino suspenderam sua atividade em 23 de abril de 2013, só retornando ao trabalho no dia 29 de maio daquele ano, quando o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica do Maranhão celebrou acordo extrajudicial com o Estado, transação homologada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de São Luís, acho que a terceira aqui não... Vou até checar isso aqui depois, mas o juiz da Vara da Fazenda Pública de São Luís, a quinta, na verdade, né? Nos autos da ação coletiva, 14.440. Eu acho que não é isso também. Isso, volta assim. Segue aduzindo que, no citado acordo, entre outras cláusulas, a administração se comprometeu a abonar as faltas ocorridas durante a paralisação mediante compensação, cujo calendário seria elaborado pela Secretaria Estadual de Educação. No entanto, um mês após o término da greve, o ente empregador descontou de seus vencimentos os valores correspondentes aos dias não trabalhados naquele período, algo que sustento ilegal e abusivo, e por isso merecedor da devida reparação material e moral. O juiz do feito decidiu nos termos acima mencionados, assim, sob o entendimento que o Estado do Maranhão não se descobriu do ônus de comprovar que oportunizou às autoras os horários de compensação de aulas, conforme acordo celebrado com o sindicato representante da classe. No tocante aos danos morais, pleiteado pela autora, julgou-os incabíveis. Recorre às autoras primeiras apelantes, sustentando, em síntese, que os descontos devidamente realizados sobre o seu vencimento terão lhe causado dano, não só material, mas, sobretudo, moral, na medida em que a sua subsistência e de suas famílias foram consideravelmente prejudicadas. Designado, recorre o Estado do Maranhão, segundo apelante, sustentando que o juiz Acó equivocadamente inverteu o ônus da prova, cabendo às autoras demonstrarem que compensaram os dias não trabalhados durante a greve, do que não se desincumbiram, não fazendo jus, portanto, à restituição dos valores que pretendem na ação. Sobre o calendário de reposição de aulas, o fundamento de entendimento do STJ disse a sua elaboração dispensável, tendo em vista que as autoras estavam cientes da necessidade de compensação. Primeiro apelado, intimado, estudo apresentar contrarrazões. A segunda apelada, contrarrazando, pugno pelo desprovimento do recurso e ainda reitera o pedido de deferimento da tese levantada em recurso por elas interposto. E a Procuradoria pugnou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os apelos. É o relatório, senhor presidente. Pois não. Então, eu passo a palavra aqui ao doutor Tiago Dias, pelo prazo regimental de 15 minutos. Oi. Bom dia a todos e todas, senhores desembargadores. Inicio cumprimentando o digno presidente dessa Câmara, desembargador Luiz Gonzaga, eminente relator, desembargador Zé Jorge. Cumprimento online o desembargador Douglas Ferreira Morim. Cumprimento também representantes do Parquê Estadual, os servidores dessa casa e, de maneira muito especial, a advocacia presente que nos acompanha também online. Senhoras e senhores, o advogado é Tiago Roberto Moraes Dias, OAB Maranhão, OAB-MA 7614, e essa sustentação é em favor das primeiras apelantes, Solange Souza Carvalho e outras,
no processo na ação de cobrança com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais promovido contra o Estado do Maranhão. Quero aqui, inicialmente, destacar o escorreito, sucinto, mas muito claro e preciso relatório apresentado pelo eminente desembargador relator, que nos traz de maneira precisa e delimita de maneira precisa os fatos que permeiam essa demanda. Trata-se de ação de cobrança de subsídios, acumulado com pedido de indenização por danos morais, proposto por professoras e professores, de uma maneira geral, que participaram do movimento grevista em abril e maio de 2013, e que movimento este encerrado com um acordo celebrado pelo Simproecema, sindicato da categoria, com o Estado do Maranhão. E o que consta nesse acordo? Consta expressamente que as faltas do período grevista seriam abonadas e compensadas posteriormente pelos professores, com datas a serem definidas pelo Estado do Maranhão, pelos diretores das respectivas escolas. No entanto, qual a surpresa tiveram os professores? No final do mês seguinte, as verbas de caráter alimentar deles, seus subsídios, simplesmente foram quase que totalmente retidos pelo Estado do Maranhão, violando, assim, o acordo feito para o encerramento da greve e violando de maneira vital o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa corte costumeiramente julga, e nós acompanhamos, casos, por exemplo, de superendividamento, em que instituições financeiras, por vezes, bloqueiam 50%, 60%, 70% do salário de um consumidor, de uma parte, para pagamento de suas dívidas. E essa corte, costumeiramente, nesses casos, entende que há infringência moral, há abalo psicológico, há violação ao princípio de dignidade da pessoa humana nesses casos. No caso presente, estamos falando da quase totalidade dos subsídios desses professores e dessas professoras, a demonstrar de maneira clara, de maneira evidente, a necessidade de aqui também haver condenação em dano moral. O douto juiz de base andou muito bem na sentença ao reconhecer de maneira expressa o ato ilícito perpetrado pelo Estado do Maranhão, condenando o Estado do Maranhão a pagar os valores dos subsídios que foram indevidamente retidos, em fundamentação muito extensa e escorreita. No entanto, não condenou o Estado ao pagamento de dano moral como forma de compensar o abalo moral e a dignidade da pessoa humana sofrida por essas professoras e esses professores. Como repito, estamos falando da totalidade dos vencimentos pagos a esses professores. Eles passaram um mês inteiro trabalhando, ao final do mês não tiveram um único real de remuneração. Quero destacar, eminentes embargadores, que sou advogado de mais de 30 professores nesse caso, e no caso presente, até para facilitar o litisconsortes, porque alguns tinham faltado todos os dias grevistas, outros apenas uma parte desses dias, nós dividimos o litisconsortes em algumas demandas. Quero destacar que, num caso absolutamente idêntico a esse, que foi julgado também procedente em primeiro grau e lá distribuído por conexão, e também não houve condenação em dano moral, em sede de apelação, a 7ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo, caso, repito, idêntico a esses autos, dizendo: constitucional, administrativo, servidor público, apelações cíveis, ação de cobrança, greve, desconto de faltas, primeiro apelo, sem reposição de horas não trabalhadas, segundo apelo, indenização por danos morais, desconto de verba de caráter alimentar. O Estado do Maranhão e o Simproecema firmaram acordo nos autos da ação coletiva 14.440/2000, homologado pelo juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública, no qual for estabelecida a compensação dos dias não trabalhados em decorrência da greve. Da simples leitura do dispositivo transcrito, não haveria o desconto das faltas como um abono por parte do Estado do Maranhão, mediante reposição, seguindo o calendário estabelecido pela Secretaria Estadual de Educação. Vejam bem, conforme calendário estabelecido pela Secretaria Estadual de Educação, que não fez, simplesmente descontou as faltas dos professores. Com o encerramento do movimento paradista em maio de 2013, foram descontadas as faltas no mês de junho do mesmo ano. Correta medida que determina a restituição dos valores descontados indevidamente dos autores. Descontos indevidos nos contra-cheques de servidores relativa à falta não gera automaticamente dano moral, quando, no caso a ser analisado,
os descontos não impactam significativamente no sustento do servidor. No caso em tela, o dano moral se origina na própria conduta lesiva do Estado, em virtude dos descontos indevidos realizados nos contra-cheques dos professores, o que atingiu verbas de caráter alimentar, prejudicando, por conseguinte, o sustento dos postulantes, considerando tratar-se de significativos descontos em sua remuneração, comprometendo seu sustento. A indenização a título de danos morais é perfeitamente devida, eis que a retenção quase que integral de verba alimentar no mês seguinte ao movimento paradista, e não obstante acordo firmado entre as partes, faz presumir ofensa anormal ao tributo da personalidade pelo sofrimento e preocupação casal dos atores diante da retenção de boa parte de seus meios de subsistência, configurando ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. Recurso do Estado do Maranhão conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido. TJMA, apelação 0053895, dígito 63, 2013. Sétima Câmara Cível, o relator foi o desembargador Antônio Zé Vieira. Destacar que, como disse, quando interpomos a ação, buscamos separar em ações distintas aqueles professores que tinham situações distintas como forma de facilitar o andamento das ações no litisconsórcio do polo ativo. Esta demanda em apreço, nesse momento, é mais grave do que esta que acabei de ler. Porque esta que acabei de ler anteriormente, o desconto dos contra-cheques dos professores foi em torno ou menor do que 50%. Foram professores que não participaram de todos os dias da greve. Esta demanda que está a ser julgada, o desconto foi praticamente integral do salário e da remuneração desses professores. Por isso, essa sustentação oral é para pedir exatamente que seja corrigida a sentença de base no sentido de ser arbitrada a indenização por danos morais nos moldes que essa Corte tem arbitrado em casos similares, que é de 10 a 15 mil reais. Também o é para pedir a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo de piso. Esse processo, doutos desembargadores, data de 2013. Houve audiência, há apelação, esta sustentação oral, os honorários foram arbitrados em 10%. Por isso, peço a majoração pelo trabalho desenvolvido, pelo tempo despendido ao longo desta causa. Então, essas são as razões dessa sustentação oral, ao que peço provimento das primeiras apelações das professoras, no sentido de condenar o Estado ao pagamento de dano moral e majorar os honorários advocatícios para importe de 10 a 15 mil reais. São as razões. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Devolvo a palavra aqui ao desembargador José Jorge, relator. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço aí a participação do doutor Tiago Dias neste julgamento. E o meu voto está no sentido oposto, sustentado por ele, né? Eu não enxerguei nos autos, mas me chamou a atenção algo que ele colocou, que nessa ação aqui, as pessoas não receberam não receberam vencimento naquele mês que houve o desconto, é isso? No meu voto, a análise foi que esse desconto não foram superiores a 12 dias, de modo que eu vou adiar o julgamento, senhor presidente, para reanalisar com mais calma esse processo e trago na próxima semana. Eu acho que é mais prudente. Tudo bem, então nós vamos aguardar pela reapresentação desse caso pelo desembargador José Jorge na próxima semana. Está vendo, doutor Tiago Dias? Muito obrigado, doutor, pela sua participação, doutor Tiago. O próximo processo também de preferência também é do interesse do doutor advogado Tiago Dias, que eu vou anunciar agora, da relatoria também do desembargador José Jorge. É o apelação de número 083-4768-96, 2019. Aqui o primeiro apelante é a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. O segundo apelante é o próprio doutor Tiago Dias, está aqui em causa própria. Então, o desembargador José Jorge é o relator
O parecer, neste caso, é somente pelo conhecimento. Parecer mantido. Eu passo a palavra ao desembargador José Jorge. Senhor presidente, muito obrigado aí por conceder a palavra. Vou fazer a leitura do relatório aqui também. Trata-se de apelações cíveis interpostas por Azul Linhas Aéreas Brasileiras e Tiago Roberto Moraes Dias, em face de sentença proferida pelo juiz da 14ª Vara Civil São Luís, que nos autos da ação de indenização por danos morais proposta por Tiago Roberto Moraes Dias, julgou procedente o pedido parcialmente, julgo parcialmente procedentes pedidos, contida inicial, resolvendo o mérito para condenar a demandada Azul Linhas Aéreas a indenização no montante de R$6.000. Acho que é esse valor. Primeiro apelante, suas razões, sustenta plenamente que tem adotado todas as providências possíveis para minimizar em relação aos seus passageiros o impacto da pandemia gerada pela Covid-19, argumentando que atravessa a crise financeira, razão pela qual a condenação impactará as suas finanças. Alega que a sentença merece ser reformada, e que, no presente caso, não deu causa à situação venciada pelo consumidor. Será que não restou comprovada a prática nenhuma conduta ilícita de sua parte, tampouco a demonstração de dano moral indenizável. Por fim, requer conhecimento e provimento do recurso para a sentença seja reformada, julgando improcedente o pedido. O segundo apelante, suas razões, se insurge apenas contra o valor arbitrário de danos morais, aduzindo ser suficiente a compensar os danos sofridos pela majoração para R$10.000. Senhor presidente, aqui eu estava, pareceu só pelo conhecimento, mas eu estava desprovendo ambos os recursos, mas eu vejo que realmente, nesse caso aqui, merece majoração para R$10.000. Eu acho que não vai ser necessidade do doutor Tiago se manifestar, sou ele que está inscrito, né? Então, eu vou acatar o apelo dele e majorar o dano moral para R$10.000. Senhor presidente, este parecer não foi da minha lavra, foi do colega Eduardo Daniel, e ele se manifestou apenas pelo conhecimento. Após a leitura dos autos feito pelo relator, meu parecer será alterado em banca para acatar o pedido do requerente Tiago Roberto Moraes Dias. Para que sirva de exemplo, essa será uma medida pedagógica em relação à Companhia de Aviação Azul. Então, eu concordo, sou da opinião que realmente deve ser majorado esse valor, de R$6.000 para R$10.000. É como eu me manifesto. Muito obrigado, doutora. Eu, desembargador... Só uma questão de ordem. Uma questão de ordem, desembargador. Que é um pedido de majoração também dos honorários nesse caso. E também a majoração dos honorários advocatícios. Foi arbitrado na base de qual valor? 15%, então, para 20%. Acrescentado mais 5% em razão do recurso. Desembargador Douglas. Relator. Concordo com o relator. Eu também estou concordando, então foi dado parcial provimento ao recurso. Foi dado provimento ao recurso do doutor Tiago Dias. E negado provimento ao recurso da Azul. Muito bem. Bom dia, excelência, excelente trabalho. Bom dia, obrigado. Até mais. Próximo processo da pauta, também no pedido de preferência, é o 5º da nossa pauta. É a apelação de número 080-4452-84-2017. O primeiro apelante aqui é o Banco Pan, S.A. O segundo apelante é José Borges de Oliveira. E eles são, respectivamente, os apelados
E o pedido de sustentação oral foi feito pela doutora Thaís Fernandes Antunes, por parte do banco. Bom dia, Excelência. Eu estou substituindo a doutora Thaís. Pois não. Então, o relator é o desembargador José Jorge, a quem eu passo a palavra, já que o parecer é somente pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. Exatamente, presidente. E haverá sustentação oral pelo primeiro apelante, né? Do banco. Pelo banco. Já olhei, ele tem subido. Aqui é aqueles números casos, né, envolvendo o Banco Pan. Ele apela da sentença proferida pelo juiz da primeira vara civil da comarca de Caxias, que nos autos da ação declaratória, nulidade, repetição de indébito, danos morais, pedido de urgência, julgou procedente os pedidos contidos na inicial. Primeiro apelando de suas razões recursais, em suma, preliminar licenciamento de defesa, alegando julgamento antecipado da lide. Aduz ainda que o contrato de empréstimo foi devidamente firmado com a apelada e que a mesma se beneficiou com os valores disponibilizados, não havendo valores que constituiriam a repetição de indébito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso. Segundo apelante, suas razões alega o direito à majoração da indenização a danos morais. No final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença. Sem parecer, a Procuradoria manifesta pelo conhecimento. Ao relatório, senhor presidente. Obrigado. Então, eu passo a palavra aqui ao advogado do banco, pelo prazo documental de 15 minutos. Muito obrigado, Excelências. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos, a meus presença do desembargador presidente, secretários da Justiça e demais colegas, meus cumprimentos. Serei muito breve, como Vossa Excelência já disse, é uma matéria muito conhecida, e vou me atentar aos fatos mais importantes. Nesse caso, Excelências, em específico, o banco ele verificou que a parte, o José Borges, ele faleceu no ano de 2019, conforme foi verificado no site da Receita Federal. Inexistiu nos autos, Excelências, a habilitação do espólio do senhor José, bem como a troca da representação no processo. Excelências, não pode o processo ele continuar o seu andamento natural com o falecimento da parte demandante, devendo essa ação ela ser extinta de plano, né? Ocorre que, com o óbito da parte que possui a legitimidade para demandar no polo ativo da presente demanda, se faz necessário que haja habilitação do seu espólio para que o processo tenha o seu devido prosseguimento. Como não houve a habilitação do espólio nos presentes autos, deve o processo ser extinto. Ao mérito, a parte apelante ela requer, através do presente recurso, a majoração da condenação de danos morais, por entender que o quanto indenizatório arbitrado em 5.000, ele foi irrisório. Excelências, a apelada ela requer, por meio de argumentos infundados, a condenação da figura como ré nessa demanda, em um valor superior ao fixado pelo juiz, todavia ela nem delimita, ela nem alega qual o valor que ela mesma entende devido. Então, assim, ela não vislumbra quais os danos morais que ela eventualmente poderia ter suportado pela parte apelante. Pois, em momento algum, o banco agiu no intuito de causar alguma ofensa à honra ou imagem da própria parte autora. Diante disso, Excelências, não há qualquer fundamento que justifique a majoração pleiteada pela parte autora. Então, por essas razões que se espera pelo não provimento deste recurso. Muito obrigado. Presidente, aqui eu vou ser também bem sucinto com o voto. Vou para a parte dispositiva. Eu estou dando parcial provimento ao apelo do banco e negando provimento ao segundo apelo para minorar a indenização de dano moral de 5 para 3 mil reais. É assim que estou votando. E o desembargador... Que é um dos pedidos do banco. Eu estou de acordo com o relator.
Então, tá. Então, foi dado parcial provimento ao apelo do banco para minorar o dano moral para R$ 3.000, por unanimidade. Muito bem. Muito obrigado, doutor Damião. Muito obrigado, excelência. O 6º processo da pauta, também do interesse do banco, através do doutor Damião, é a apelação de número 080-3894-92-2020. O apelante é Floriano de Almeida e o apelado é Banco Pan. O parecer é pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito, e o desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, o relator, a quem eu passo a palavra. Presidente, a questão aqui é bem simples. Não vai haver necessidade de sustentação oral por parte do doutor Damião, né? Damião, porque eu estou aqui desprovendo o recurso da parte, porque simplesmente houve realmente um empréstimo, mas não chegou nem a ser efetivado nenhum desconto. Em razão disso, não pode haver dano moral nenhum a ser indenizado. Eu estou desprovendo o apelo e mantendo a sentença do juiz que julgou improcedente, né? Com isso, nego o provimento do recurso, mantendo a sentença de base. Como eu voto, presidente? Desembargador Douglas. Acompanhe o relator. Eu também acompanho, então a votação unânime, foi negado o provimento ao recurso. Muito obrigado, excelências. Um bom dia e bom trabalho. Bom dia. O próximo pedido de preferência é o processo segundo da pauta da minha relatoria, de número. É o agravo interno, número 15841-57-2015. O agravante é SPE, Sá Cavalcante Incorporações Imobiliárias. O agravado é Fábio Carvalho de Assis. O relator Luiz Gonzaga. Esse caso aqui é um agravo interno, que trata, interposto pela SPE, Sá Cavalcante, contra a decisão proferida por este relator, que nos autos da apelação civil, em julgamento monocrático, conheceu e negou o provimento do recurso a fim de manter inalterada a decisão de primeiro grau. Colhe-se dos autos que os agravados firmaram o contrato com a agravada, com o agravante, de um imóvel no valor de R$ 298.566. E a entrega do bem previsto para maio de 2014, com tolerância de 180 dias. Asseveram aqui os autores que pagaram ao agravante um total de R$ 120.288,47. Não obstante, não disponibilizou o bem no prazo convencionado, causando prejuízo aos autores de ordem material e moral. Após a devida instrução processual, está vendo, desembargador José Jorge, o juiz aqui condenou a Sá Cavalcante a devolver integralmente o valor da quantia paga, devido realmente ter excedido o prazo de 180 dias. Condenou ainda o réu a pagar uma multa moratória no valor de 2% sobre o efetivamente desembolsado, que foi 120 mil e poucos. Então, uma multa de 2%, além de devolução integral do valor. Eu confirmei essa decisão monocraticamente, e esse agravo interno está surgindo justamente pela Sá Cavalcante, querendo que seja retido um percentual no valor de 25% desse valor, certo? Eu aqui, monocraticamente, eu mantive a decisão que mandava pagar integralmente, porque realmente constatei que houve um excesso. E eu aqui, no caso, tenho o advogado Cal, não é isso, doutor? Cal Albert? Isso, bom dia. O relatório é esse, certo? A discussão é somente essa. Então, eu passo aqui a palavra ao advogado doutor Cal, para que, no prazo... É um agravo interno, o prazo... 5 minutos, que é o prazo do regimento interno, para se manifestar. Com a palavra, doutor Cal, por favor.
Bom dia, excelências. Uma excelente manhã a todos. Saúdos a todos aqui, os membros componentes desse colegiado, a todo representante ministerial. Uma excelente manhã a todos. Excelência, em que pese o entendimento de Vossa Excelência lançado na decisão monocrática, cabe aqui pedir a reforma, ou, se não, antes disso, se possível, a retratação quanto ao pedido, mas algo que consta, Vossa Excelência não o fará, e se não sendo esse caso, a reforma da decisão, especificamente só quanto a esse aspecto que Vossa Excelência salientou, que diz respeito à questão da retenção. E o motivo para esse pleito, ele é bastante simples. Na origem, se tratou aqui de uma ação de pedido de rescisão contratual com pedido de incidência de indenizações de danos materiais e morais. Essa ação foi proposta nos idos de 2015, especificamente ali no final de abril de 2015, em que a parte alega que teria havido um atraso na entrega da obra, o que de fato aconteceu, e que por essa razão pretendia a rescisão contratual. Uma vez feito o contraditório processual, o juiz de base decidiu nos termos em que foram mencionados aqui pelo relator, ou seja, determinando-se a devolução integral dos valores pagos e além da imposição de uma multa contratual como forma de compensar o dano material sofrido. Afastou-se os demais pedidos. Então, o que nós defendemos é que, nesse caso em apreço, inclusive ele se assemelha a outros casos que já foram julgados nesse colegiado, há uma particularidade. O atraso de obra, ele ocorreu, como mencionei. A obra estava prevista para ser entregue na metade do ano de 2014 e havia uma previsão contratual de prazo de postergação de entrega e atrasou por alguns meses. A previsão era, então, para ser entregue em maio de 2015. E esta ação foi proposta em abril de 2015. Já havia a expedição do habeas, mas a conclusão em definitivo de entrega de chaves em caso de quitação do saldo devedor seria em maio. O que ocorreu é que a parte agravada, hora agravada, uma vez aproximando-se da data de quitação, prevista para a quitação do saldo devedor, do pagamento integral do saldo devedor, optou por não permanecer vinculado ao contrato, muito possivelmente pelos valores envolvidos para fins de quitação do saldo devedor. Ela, então, manifestou o interesse em fazer a resilição contratual, um extrato consensual, isso manifestou em relação ao agravante, e após não tendo sido respondido de imediato a resposta, já seguiu com a propositura da ação. O que nós defendemos é que o atraso de obra ocorreu, mas houve um ato de tolerância resistente, persistente e contínuo no tempo que configuraria uma conduta contratual da parte agravada tendente a se colocar e se prontificar como de aceitação desse estado de coisas. Uma vez estando superado esse estado de mora, diante da definição de um prazo de entrega definitivo, que já se avizinhava quando da propositura da ação, não se poderia falar aqui em rescisão do contrato por descumprimento, considerando-se a postura contratual da parte adversa. Trata-se aqui de um caso evidente de um desinteresse contratual, que é direito legítimo e evidente da parte contratante, e não estar mais vinculado ao contrato. E aqui eu menciono até que, na réplica apresentada na ação, a parte agravada diz: quanto à falta de interesse de ASI, ou seja, uma questão preliminar suscitada pelo agravante, insta salientar que os autores efetivamente entraram em contato com a ré por meio do site de relacionamento em 7 de abril de 2015, onde foi proposto o distrato de forma amigável com a consequente devolução dos valores devidos. Entretanto, não obtiveram êxito. Por que não obtiveram êxito? Porque a manifestação pelo distrato impõe, por definição legal, o direito de retenção de percentual mínimo de 10% sobre o valor pago, como forma de compensar a construtora a reinserir essa unidade fracionada no mercado, disponibilizando a novos compradores. São custos administrativos que são necessários para poder reinserir essa unidade. Então, diante dessa recusa, essa impossibilidade de fazer a obtenção integral dos valores sem a retenção, a parte optou, então, pela propositura da ação. Então, o que se tenta aqui demonstrar a Vossa Excelência é que, embora tenha havido um descumprimento no prazo de entrega, esse não foi o fator determinante para o interesse na extinção contratual. A ruptura do pacto contratual decorre do fato de a parte não ter mais interesse em manter a ele vinculado. Nesses termos, então, eu reitero aqui o pedido para que seja reformada a sentença em que pese todo o respeito e a compreensão dos fundamentos do eminente desembargador relator, mas pede-se aos demais pares e até mesmo ao relator deste agravo que, diante desses fundamentos, pondere a possibilidade de reforma da decisão para garantir minimamente a retenção de 10% sobre o valor dos valores pagos pelo contratante, pela promitente adquirente do imóvel, como forma de compensar a agravante pelos dispêndios que serão decorrentes
da reinserção desta unidade habitacional em mercado para revenda, em razão dessas considerações aqui explicitadas. É o que cabe a sustentar a Vossa Excelência, agradeço pela atenção de Vossa Excelência. Bom dia. E obrigado, doutor. Olha, realmente aqui, conforme o próprio advogado já mencionou, ficou comprovado realmente o atraso. Eu estou mantendo a decisão monocrática, nesse sentido em que eu já relatei a Vossas Excelências, senhores desembargadores. Por isso, esse é o meu voto, mantendo a decisão. Senhor presidente, o atraso superou até aqueles 6 meses de tolerância. É verdade. O habite só saiu, conforme já foi dito aí pelo doutor advogado, no dia 31 de maio. Realmente superou por pouco tempo, mas superou os 180 dias. Eu vou acompanhar Vossa Excelência. Desembargador Douglas. Eu também concordo com o relator. Então, por votação unânime, foi negado o provimento do recurso. Muito obrigado, doutor. Bom dia, Excelências. Bom trabalho. Bom dia, obrigado. O último processo de pedido de preferência aqui, desembargador Zé Jorge, é da sua relatoria, que é o de número... É o 9º processo da pauta. De apelação de número 080-1327-29-2022, o apelante é Raimunda Maria da Conceição, o apelado é o Banco C6 S.A. Aqui, o parecer é pelo provimento do recurso. Parecer mantido, doutora? Mantido, presidente. Provimento do recurso está inscrito para falar pelo advogado do banco, pelo apelado, que é o advogado do banco, o doutor João Gomes Carneiro da Cunha. Com a palavra do desembargador José Jorge. Aqui é o apelado que vai sustentar, não é isso? É, o apelado. Trata-se de recurso de apelação interposto por Raimunda Maria da Conceição nos autos da ação declaratória de existência de relação contratual, petição de débito da sentença que indeferiu a inicial por não cumprimento de decisão judicial. A apelante interpôs presente apelo requerendo anulação da sentença de base sob o argumento de que não tem como apresentar comprovante de residência, porquanto não possui bens em seu nome. Aduz ainda que é desnecessária a exigência da apresentação de tal documento em seu nome, vez que não compete ao Poder Judiciário solicitar documentos não elencados como de indispensáveis à propositura da demanda. Por fim, aqui é o conhecimento e provimento do recurso. O parecer da Procuradoria é pelo provimento, para ser reformada a sentença de base ao relatório, senhor presidente. Então, com a palavra o advogado da parte apelada, pelo prazo regimental de 15 minutos. Bom dia, excelências. Agradeço, gostaria de cumprimentar todos os nobres julgadores desta causa, também os demais serventuários de justiça e advogados presentes na tribuna. Eu serei bastante breve. Estou em nome do Banco C6 Consignado S.A. Até pela simplicidade do caso, eu gostaria apenas de trazer 2 pontos. O primeiro, sim, é em relação à questão da extinção, pelo primeiro grau, da extinção sem resolução de mérito da ação, pela ausência de comprovante de residência. E o que gostaria de destacar apenas é que, no entendimento do banco, o comprovante de residência ele não necessariamente precisa ser no nome da parte. O que pode haver é apenas um vínculo, uma comprovação de vínculo da parte com outra pessoa que reside no mesmo local da parte ou algum outro meio de comprovação de que aquela parte realmente reside naquela comarca. Isso é algo que o banco, ao longo do tempo, tem se atentado bastante, e vários tribunais também, porque o comprovante de residência ele é indispensável até para trazer uma maior segurança jurídica aos autos de que aquela parte realmente reside na comarca e que o foro é competente. Com o que é muito sabido, eu acredito, inclusive, pela douta Câmara, é que existe uma crescente
recente de demandas que podem ser consideradas predatórias, o que não estou alegando que necessariamente seja o caso dos autos, mas o comprovante de residência traz uma segurança jurídica para inibir esse tipo de demanda, porque se atesta que aquele foro é competente, já que nesse tipo de demanda, muitas vezes se utiliza de certos foros, certo? De certas comarcas, que já tenham um entendimento notório, favorável ou desfavorável a certos tipos de causa, que é algo muito comum de se acontecer. Então, e além do mais, não só para comprovar a competência do foro, mas também para comprovar que a parte autora tem ciência daquela ação, que, novamente, repito, com toda a vênia, não é necessariamente o caso dos autos, mas é algo que acontece bastante, cada vez mais. As partes, muitas vezes, nem sabem que foi ingressada aquela ação por conta de atuação de certos advogados. Então, em relação ao comprovante, a necessidade do comprovante de residência, é isso que o banco gostaria de sustentar. Não necessariamente precisa ser uma conta de energia, de água, algo do tipo, mas pode ser algo que comprove que aquela pessoa reside naquela comarca. Isso seria, sim, ao ver do banco, na visão do banco, indispensável para a proposição da ação, e foi assim que julgou o juízo de primeiro grau. Portanto, excelências, eu gostaria apenas de tratar mais um ponto que é, sim, crucial para esta demanda, e acho que pode ser aproveitado nesta Câmara. Por ter sido uma extinção sem resolução de mérito, desembargador José Jorge, no primeiro grau, antes da contestação, o banco não chegou a trazer documentos. E no recurso, nós trazemos um ponto, que é uma preliminar de ilegitimidade, que é muito clara e muito fácil, inclusive, de ser percebida, porque na inicial, se os senhores repararem, a parte autora entra com ação contra o Banco Pan, outro banco, e não contra o Banco C6. O Banco C6, ele, inclusive, tem uma denominação antiga, que é o Banco Fixa. Muitas vezes acaba trazendo alguma confusão em certas câmaras ou juízes de primeiro grau. Mas, nesse caso, não. O Banco Pan é outro banco que não tem absolutamente nenhum vínculo com o Banco C6. Então, assim, a narrativa da parte é uma ação contra o Banco C6. Inclusive, se os senhores atentarem para a petição inicial, na parte dos fatos, a parte traz várias preliminares, e nos fatos, que é o ponto 7 da inicial, ela traz destrinchado o valor do empréstimo, valores das parcelas e o Banco Pan SA. E aí, o ingresso da ação, por algum erro, não consegui entender, o banco não conseguiu entender, de fato, o que foi contra o Banco C6 SA. Então, assim, a ilegitimidade é clara, não é nenhuma questão de entendimento, é apenas uma questão de erro mesmo, de erro processual. Então, o que entende o Banco C6, o que pede nesta apelação, é que seja mantida a sentença de primeiro grau pela necessidade de comprovante de residência, de apresentação de comprovante de residência, justamente para inibir esse tipo de prática, sim, mas, alternativamente, há de ser destacado essa questão da ilegitimidade passiva, porque, como eu disse, o ingresso da ação não deveria ser contra o Banco C6, mas sim contra o Banco Pan SA. Então, excelências, desembargador do José Jorge, era o que eu tinha a sustentar. Eu agradeço a disponibilidade e aguardo, então, a fala dos novos jogadores. Obrigado. Devolvo a palavra ao desembargador José Jorge. É muito interessante essa questão lá trazida pelo advogado com relação à legitimidade de parte, né? Se a ação foi proposta contra o Banco Pan e quem está aqui como apelado é o Banco C6 SA, só não entendi como isso foi possível. Né? O advogado podia esclarecer melhor isso aí. Porque a condenação, a sentença foi contra o Banco C6. Aqui, o meu voto está no sentido do provimento do recurso da parte, porque o juiz não poderia exigir que ela apresentasse um comprovante de residência em nome dela. Então,
Plano de residência até eu admito que sim. Então, mas como esse fato que está sendo trazido é uma matéria de ordem pública, de atividade de parte, né? Eu acho que nós poderíamos aproveitar também e não só dar provimento ao recurso, mas também, presidente, declarar que o banco C6 é legítimo, que a ação foi proposta contra o outro, né? Então, para que a ação prossiga contra o Banco PAN, tu anula a sentença mesmo, anula a sentença que a ação prossiga contra o Banco PAN, que realmente... Sim. Eu não sei se Vossa Excelência entendeu aqui Quer dizer, minha posição. O senhor tá entendendo que essa sentença deve ser anulada porque foi proferida contra o banco errado. O banco errado, e também estou dando provimento ao recurso da parte, que o juiz não pode exigir que essa comprovante seja em nome dela, mas pode exigir um comprovante de residência, em nome de outra pessoa. O nome dela não pode, porque se ela não tiver nenhum imóvel. Sim, tá certo. Então, ao final, o senhor está decidindo como? Estou decidindo pelo provimento do recurso da parte para anular realmente a sentença, porque o juiz anulou dizendo que tinha que ter um comprovante em nome dela. E de ofício eu estou retirando do polo passivo o Banco C6, porque a ação foi proposta contra o Banco PAN. Então, o Banco C6 é legítimo. Perfeito, Excelência. Desculpe, se me permite, o desembargador José Jorge pediu um esclarecimento. Eu acredito que foi um erro na sentença mesmo, porque como o banco não chegou nem a ser citado, nós recebemos a intimação após a sentença, porque não teve contestação, entende? Então, o juiz acabou escrevendo o Banco C6 e aí a intimação acabou vindo para nós, entende? Mas agradeço, peço até perdão, era só para prestar esse... Mas eu acho que essa solução aí satisfaz a ambos. O desembargador Douglas acompanha o relator? Acompanha o relator. Eu também acompanho nesse sentido. Então, votação unânime foi acompanhado do relator na forma do seu voto. Bem, esses eram os processos com pedido de preferência. Então, vamos voltar à nossa pauta normal. Aqui, o primeiro da pauta que falta ser julgado é a apelação de número 345-24/2013. O apelante aqui é o município de Davinópolis. O apelado é a construtora Bahia Limitada. O parecer é pelo provimento desse recurso. Com a palavra o desembargador Zé Jorge, o relator. O parecer está mantido, não é, doutora Luísa? Sim, presidente, está mantido o parecer. Desembargador Zé Jorge, com a palavra. Presidente, esse processo foi um que eu adiei na última sessão, após eu ver até a sustentação do doutor Demóstenes Vieira da Silva, né? Sustentou pelo município de Davinópolis, eu cheguei aqui à seguinte conclusão no meu voto. Ação anulatória, documento de doação feito pelo município, comprovação de irregularidades, ato questionado em processo criminal, sentença condenatória do ex-gestor, artigo 1º, inciso 10 do decreto 201 de 67, alienação de bens imóveis em desacordo com a Lei 866 de 93. O cerne da questão consiste em verificar o acerto ou desacerto da sentença, a qual julgou improcedente o pedido da inicial, por considerar que o município apelante não comprovou os alegados vícios do documento que concedeu a titularidade do imóvel à parte apelada. Em sentença criminal, por outros fundamentos, quais sejam: artigo 1º, inciso 10 do decreto 201, parte final, alienar ou onerar bens imóveis ou rendas municipais sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Houve condenação apenas do réu Francisco Pereira Lima, Chico do Rádio, prefeito à época dos fatos. A condenação ocorreu por descumprimento de imposição legal prevista na Lei de Citações e Contratos, a saber, artigo 17.1 da Lei 8.666, em que pese não tenha havido condenação do demandado, ora apelado, a ilegalidade perpetrada no próprio processo de doação
onde restou configurada a celebração criminal do ex-gestor, invalida o ato por completo, sendo imperiosa a declaração de nulidade do decreto questionado, bem como todos os seus efeitos. Então, recurso conhecido e provido. Estou votando, senhor presidente. Desembargador Douglas Amorim, por favor. Acompanho o relator. Tudo bem, deu para entender bem, eu também estou acompanhando o relator nesse sentido. Pelo provimento do recurso nos termos do seu voto. O último processo dessa pauta de hoje é o 11º, é o processo de número 3483-20/2013. Apelante, o Ministério Público Estadual. Apelado, Luiz Gonzaga dos Santos Barros. Parecer pelo provimento do recurso. O desembargador Zé Jorge é o relator. Senhor presidente, no anterior, foi de acordo com o parecer do Ministério Público, né? Só para constar aí da ata. Com relação a esse próximo aqui, o que Vossa Excelência acabou de anunciar, não vai haver sustentação, é uma ação civil pública de execução forçada, a ilegitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo da ação, possibilidade de intimação do município para prosseguimento do feito. O Ministério Público não possui legitimidade para executar penalidades impostas pelo Tribunal de Contas, cabendo ao próprio ente público beneficiado propor a competente ação de execução. Tratando de demanda que envolve interesse público e, portanto, indisponível, diante a impossibilidade de extinção do feito de forma prematura, sem que houvesse a intimação do município de Itaipava do Grajaú para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, haja vista seu ente legitimado a suceder o Ministério Público no polo ativo da ação, deve haver nulidade da sentença recorrida, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para ser adotada a referida providência. Então, eu estou dando provimento ao apelo, conforme o parecer do Ministério Público, para que o juiz de base intime a Prefeitura Municipal, lá através do seu prefeito, para continuar na causa, para cobrar realmente o ex-gestor que deve ao município. Como eu voto, senhor presidente? Desembargador Douglas. Concordo com o relator. Eu também acompanho o relator, por votação unânime, foi dado o provimento da forma do voto do desembargador relator. Esse foi o último processo da nossa pauta de hoje. E agora nós temos aqui, do desembargador Zé Jorge, desembargador Douglas, o processo virtual, que está na pauta que inicia no dia 11/5. Esse processo é o de número 082-4290-63-2018. O primeiro apelante é empreendimento Pague Menos, o segundo apelante é Luene Silva e Silva. E eles são, respectivamente, os apelados. Esse processo foi retirado de pauta para ser incluído posteriormente em sessão do quórum estendido, após o voto do desembargador relator Luiz Gonzaga, que conheceu e negou provimento a ambos os recursos, acompanhado pelo desembargador José Jorge. O voto contrário do desembargador José Gonçalo. Como tem aqui tá de 2-1 a votação, precisa, na forma da lei, que se faça o convoque, o quórum estendido. Por isso, nós vamos sortear mais uma pessoa, mais um desembargador, 2 desembargadores para compor esse quórum. Eu peço aqui à nossa secretária que faça o sorteio. Tá bom, já fez aqui o sorteio, então será convocado para compor o quórum o desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto e a desembargadora Francisca Galiza. Esses 2 serão convocados, então, para compor esse quórum estendido do processo já mencionado, cuja pauta inicia dia 11 e termina dia 18/5. Fora isso, desembargador José Jorge, a secretária aqui está me falando que nós temos um grande número de processos a serem pautados, e eu queria saber se vocês concordam em a gente fazer uma extraordinária. Perfeitamente, por mim concordo, senhor presidente. Aí eu conversando aqui com a secretária, nós verificamos que no dia 16/5, é uma terça-feira, podia ser, dá tempo de se convocar. Só que como nessa terça-feira
todas as salas aqui estarão ocupadas, podia ser virtual, por videoconferência. Perfeito, concordo também, videoconferência. Então, confirmado, está vendo, doutora Patrícia? Sessão extraordinária desta sexta Câmara Civil para o dia 16/5, por videoconferência. Está certo? Confirmado assim. Muito obrigado. Mais algum outro assunto, desembargadores? Não, senhor presidente. Encerramos antes das 11, né? Julgamos todos os processos da pauta, que bom. Então, agradeço a presença de todos. Como não há mais nada a tratar, dou por encerrado esta 10ª sessão ordinária da nossa sexta Câmara Civil.